Bom dia, uma alegria estarmos reunidos hoje para adorar ao Senhor nosso Deus, mesmo ainda nesse modo online, mas é uma forma de expressar nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, de estarmos entoando cânticos nos nossos lares, com a nossa família, meditando na palavra de Deus. Mas antes de começarmos a meditar, deixe-me só agradecer aos incógnitos, aqueles irmãos que têm nos abençoado servindo nessa transmissão, né? Os irmãos não vêm, mas sempre vem o Ítalo, né, o Castro, né, o Bruno, os pianistas, né? No caso, a irmã Júnia, o Nelson tem ajudado bastante, como também o Hermani, dirigindo os cultos e também tocando ali no piano. E tem um violinista, o Adriel, né, que sempre está aqui conosco, seu Pedro também, né, ajudando em tudo, e o Bruno trabalhando nessa parte da filmagem. Então você veja que muitos irmãos são mobilizados, né? Quantos irmãos são mobilizados para nós estarmos hoje adorando ao Senhor, mesmo nesse período de pandemia. Por enquanto, ainda continuaremos no modelo online até perceber que haverá mais abertura para os cultos presenciais, mas por enquanto ainda estamos nesse modelo e vamos permanecer até percebermos que as coisas estão mais seguras, tranquilas, e que poderemos com tranquilidade adorar a Deus aqui na igreja, com toda a igreja reunida. Mas vamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. Então sempre é muito importante estarmos estudando os evangelhos, porque eles são matéria-prima para as epístolas. Então isso é sempre muito relevante para todo aquele crente no Senhor Jesus Cristo que está se aprimorando na Escritura e quer viver de modo que agrade a Deus. E já estamos quase terminando o Evangelho de Lucas. Falta o capítulo 23 e o capítulo 24. O capítulo 23, boa parte dele trata do julgamento do Senhor Jesus Cristo e depois fala da crucificação. E nós estamos exatamente nesse momento do julgamento. No capítulo 22, o Senhor Jesus teve um julgamento pelo povo judeu, mais especificamente pelo Sinédrio judaico, aquele grupo de 71 anciãos compostos pelo sumo sacerdote, pelos sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, que divididos ali compunham esse tribunal chamado Sinédrio. E nós vimos que o julgamento de Jesus foi muito ilegal diante do Sinédrio, pelas próprias leis dos judeus, pela tradição judaica e pela própria lei de Moisés. Então, Jesus não poderia ter sido julgado de madrugada, Jesus não poderia ter sido preso sem uma acusação formal com testemunhas, isso não existia. Durante o julgamento no Sinédrio, eles tentaram fabricar acusações contra Jesus, e a acusação básica foi a de que Jesus blasfemou, porque disse ser o Filho do Homem, ou seja, disse ser Deus, o Filho de Deus. Na verdade, Jesus não blasfemou porque ele realmente o era. E as lideranças judaicas, elas deveriam reconhecer Jesus como o Messias prometido e o Salvador, pelos sinais que Jesus fez, ressurreição de mortos, dando vista a cegos de nascença, e muitos outros milagres que condiziam com as profecias do Antigo Testamento. Mas os líderes judaicos nem pensaram nisso. Eles nem se deram o trabalho de cogitar que Jesus poderia vir a ser o Messias prometido, o Salvador. Por inveja e porque Jesus atrapalhava seus lucros, né, com relação aos negócios em torno do templo, eles queriam matar Jesus já há um bom tempo. E então prenderam-no, mas não quiseram assumir a culpa de matar Jesus, então levaram para Pilatos. E nós observamos no domingo passado a primeira fase do julgamento romano. Jesus teve 2 grandes julgamentos, um judaico e um romano. O julgamento romano tem 3 fases. A primeira fase foi diante de Pilatos. Nós vamos ler os versículos do capítulo 23, do verso 1 ao verso 7. E hoje observaremos a segunda fase do julgamento de Jesus diante dos romanos. Olha então Lucas 23, verso 1. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser o Cristo, o rei, ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu
tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. E então encerra essa primeira fase, e a segunda fase do julgamento romano é Jesus diante de Herodes. Pilatos tenta empurrar o problema chamado Jesus para Herodes, porque ele não queria se comprometer com o povo e com o imperador. Veja então que a primeira fase nós chamamos de a legitimação da condenação pelo Sinédrio. O Sinédrio condenou Jesus, precisava legitimar. Eles queriam que os romanos o matassem, e realmente era o costume da época, porque os romanos, desde que invadiram a Judéia, privaram os líderes judeus de executar a pena de morte, porque o povo judeu naquela época era muito belicoso. E então eles poderiam julgar alguém segundo a lei de Moisés e poderiam apresentar muitas penas, menos a pena capital, a pena de morte, só se os romanos permitissem. E os líderes judeus queriam que a culpa da morte de Jesus recaísse sobre os romanos. Assim, eles não estariam culpados diante do povo. Eles se preocupavam com a opinião do povo. Como eu já falei, o povo judeu naquele período era muito aguerrido, e eles iam para a batalha, iam para a briga, apedrejavam rapidamente uma pessoa, e os líderes queriam ter esse povo como seus clientes, né, comprando os serviços do templo, comprando os animais para o sacrifício, pagando o imposto do templo e assim por diante. Então Jesus foi para Herodes. Nessa segunda fase do julgamento romano, nós chamamos de a ridicularização perante Herodes. Herodes queria ridicularizar Jesus, ele sempre teve curiosidade. Esse Herodes é o Herodes Antipas, o mesmo que decapitou João Batista. E ele tinha curiosidade de ver Jesus fazer algum milagre, só que ele via Jesus como um bobo da corte. Olha Lucas 3, verso 8. Esse é o nosso texto de hoje, Lucas 23, verso 8. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Era isso que Herodes esperava, um sinal de Jesus, como se Jesus fosse uma atração para ele. Então, é importante que Herodes, era Páscoa, sexta-feira da Páscoa, Herodes ia celebrar a Páscoa em Jerusalém, Pilatos estava em Jerusalém por ocasião da Páscoa, então tudo estava muito bem preparado. Sair do pretório romano para o palácio de Herodes em Jerusalém era uma caminhada pelas ruas de Jerusalém. Lembre-se que estava o Sinédrio, uma multidão de pessoas, e todos escarnecendo do Senhor Jesus Cristo. E Jesus sendo levado, amarrado como um bandido para Herodes, que estava no seu palácio. E ali Pilatos esperava, dessa forma, que Herodes condenasse Jesus, porque ele fez a relação de Jesus com os galileus, e Herodes era o governador da Galileia, então Herodes condena e Pilatos ficava livre do seu dilema. Antes de continuar a observar essa questão de Jesus sendo ridicularizado diante do governador Herodes Antipas, é importante nós falarmos um pouco de Pilatos, para entender por que Pilatos não acabou logo com essa história, por que Pilatos não condenou logo Jesus. Na verdade, Pilatos ele estava num dilema muito difícil. Há alguns anos, ele tinha atacado o povo judeu de algumas formas. E como eu já mencionei, os judeus, eles reagiram com agressividade. Mas, se Pilatos, como governador da Judéia, ele não estivesse mantendo a paz na província, lembre-se, os romanos, eles queriam o quê? Impostos, soldados para as suas legiões e obediência à lei romana. Uma província dominada por Roma que fizesse isso, os romanos deixariam eles viverem tranquilamente. Mas, se uma província romana começasse a gerar uma guerra civil, e era o caso da Judéia, era uma província a ponto de explodir em guerra civil, então esse governador, ele se daria mal diante de César, né? O imperador, nesse caso aqui, Tibério César. Então, Pilatos já tinha entrado, digamos assim, na lista negra dos senadores romanos e de Tibério. Se houvesse mais uma reclamação do povo judeu
levando questões para perturbar o próprio César, Pilatos perderia o seu confortável posto e cargo de governador romano. Esse era o dilema. Pilatos não queria ser marionete do sumo sacerdote e do sinédrio judaico, mas também Pilatos temia César. E então ele estava gerando problema para Pilatos, que Pilatos não queria resolver. Ao mandar para Herodes, Pilatos estava se livrando de um problemão para ele. Vejamos então que nessa questão toda, alguns dos problemas que Pilatos causou antes do episódio do julgamento do Senhor Jesus Cristo. Um dos problemas de Pilatos foi com relação a alguns estandartes. Logo que Pilatos ele se torna o governador da Judéia, alguns anos atrás, desse ponto aqui do Evangelho de Lucas 23, ele quis marcar o seu nome. Ou seja, ele queria mostrar o poder de Roma aos judeus em Jerusalém. Os governadores da Judéia, antes de Pilatos, eles deixavam os judeus em Jerusalém, principalmente em Jerusalém, viver de modo tranquilo, respeitando até certos aspectos da cultura e da lei de Moisés. Por quê? Porque eles sabiam da agressividade dos judeus. Por exemplo, os governadores romanos, antes de Pilatos, eles não permitiam que nada de imagem de Roma ou de algo que atribuísse o título de Augusto ou divino a César entrasse em Jerusalém, porque isso promoveria um levante. Pilatos fez exatamente o contrário. Numa certa noite, quando Pilatos chega em Jerusalém, ele traz os estandartes romanos, bandeiras, simbolizando o poder romano. E nessas bandeiras, nesses estandartes, haviam símbolos, símbolos idólatras dos romanos, referindo-se a César. Quando o dia amanhece e os judeus acordam vendo esses estandartes romanos por toda Jerusalém, eles se revoltam e eles fazem um levante, um motim e vão exigir de Pilatos que tire aquilo. E Pilatos diz que não vai tirar e que se eles não se acalmarem, ele vai decapitar todos. Bem, você poderia imaginar assim, agora, com essa ameaça, os romanos, os judeus ali, eles vão se acalmar. Mas não foi o que aconteceu. O povo de Jerusalém mostrou os pescoços para Pilatos, e alguns se jogaram no chão e dizendo, pode cortar, pode me decapitar, mas eu não vivo em Jerusalém com estes estandartes aqui. Pilatos ia fazer o quê? Decapitar todo, ou quase todo, o povo de Jerusalém? Não tinha sentido. E então Pilatos teve que recuar e retirar os estandartes dali. Este foi um evento. Outro evento foi quando Pilatos pegou o dinheiro do templo para construir um aqueduto para trazer água até Jerusalém, pensando que no futuro, quando houvesse um levante, Pilatos poderia ter água ali na cidade de modo livre. Mas esse aqueduto era romano, obviamente, mas ele usou o recurso do templo. Isso gerou também muita revolta, muita violência, e com violência ele dispersou a multidão. Mas houve outro evento ainda, quando Pilatos já tinha sido denunciado por alguns líderes judeus, ao Senado romano e ao próprio imperador, então ele já estava meio ruim diante de César. O que é que Pilatos fez? Ele preparou alguns escudos dourados e os pendurou em homenagem a César, com a imagem de César e com alguns dizeres sobre o imperador romano. Dentre esses dizeres tinha a palavra Augusto, que quer dizer divino. E mais uma vez, os judeus, eles se levantaram contra César. Esse relato é dito por Filo, um filósofo romano judeu, que era da época, era contemporâneo e registrou todos esses momentos aqui, todos esses episódios. E mais uma vez, os líderes judeus ameaçaram apelar diretamente a César. E a resposta de Tibério César foi a que Pilatos mais temia. César ficou furioso com Pilatos. Então, Pilatos estava numa situação muito delicada. Embora, quando nós lemos o relato dos evangelhos sobre Pilatos, Pilatos claramente não está querendo crucificar Jesus, não está querendo condenar Jesus. Pilatos tem uma certa consciência, ele não vê crime em Jesus e vê crime no sinédrio judaico. Então, como um romano
que, em um certo sentido, preza pela justiça. Os romanos eram muito ligados às leis. Ele não queria condenar Jesus, ele não via motivo para condenar Jesus. Então, ele está entre um dilema também moral e entre um dilema da sua própria função, um dilema político, do seu cargo como governador romano. Se ele absolvesse Jesus, aqueles judeus iam fazer uma grande confusão, geraria muita violência e chegaria ao imperador e provavelmente Pilatos seria deposto. Pilatos, porém, não era tão misericordioso e tão manso quanto parece aqui em Lucas 23. Olha, Lucas capítulo 13, verso 1. Em Lucas 13, 1, naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então, Pilatos assassinou vários galileus quando estavam sacrificando, realizando seu momento de adoração ali. E o sangue dos galileus ficou misturado com o sangue dos animais do sacrifício. Então, Pilatos não era bonzinho, Pilatos não era misericordioso, pelo contrário, era muito cruel. O que impedia Pilatos de encerrar o assunto, condenar logo Jesus, porque para Pilatos Jesus era insignificante, para Pilatos toda aquela história de Jesus não fazia sentido, mas o que o impedia de condenar Jesus era sua situação política. Ele não estava bem politicamente com o Império Romano, com César, e nem com os senadores ali também. Então, retornemos para Herodes. Por conta de tudo isso, ele manda Jesus para Herodes. E aí ele, obviamente, uma solução diplomática. Herodes é quem vai condenar Jesus. E eu me livro desse problema. Novamente, leiamos Lucas 23, verso 8. Herodes, vendo a Jesus sobremaneira, se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. Como disse, esse é o Herodes Antipas. Decapitou João Batista no seu palácio na cidade de Tiberíades, que fica às margens do mar da Galileia. Era uma cidade muito bonita, Tiberíades, né, nova, bonita, o palácio de Herodes também muito suntuoso, ficava ali a 16 quilômetros de Cafarnaum, onde Jesus viveu muito tempo, né? Era o quartel-general de Jesus, digamos assim, a sede de Jesus na Galileia era lá em Cafarnaum. E então, este Herodes Antipas, que estava em Tiberíades, veio a Jerusalém, para quê? Páscoa, festa da Páscoa. Ele queria ver Jesus operar milagres. Só que Herodes tinha uma imagem de Jesus. Jesus um curandeiro, Jesus um profeta, Jesus um operador de milagres. Ele deve ter se decepcionado, porque quando ele viu Jesus, Jesus já estava com o rosto bem inchado, devido às pancadas que levou lá no Sinédrio. Muito provavelmente o rosto ensanguentado, muito provavelmente os cabelos desgrenhados, né, e sangue na face do Senhor Jesus Cristo. Ele não estava com uma boa aparência, além de estar muito cansado, porque não dormiu durante toda a noite anterior. O Senhor Jesus, então, diante de Herodes, ele se manteve calado, nada respondeu. Lucas 23, 9 diz, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Porque Jesus sabia que Herodes queria brincar com a cara dele, fazer chacota, zombar de Jesus. E era o que ele estava tentando fazer naquele interrogatório. Jesus ficou calado. Isso nos lembra o texto lá de Isaías, capítulo 53, verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então Jesus ficou ali calado, aguentando os insultos de Herodes. Verso 10. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Então eles continuaram, a multidão, o sinédrio que estava ali na residência de Herodes em Jerusalém, continuou acusando Jesus de todos os crimes que eles vinham acusando, absurdos, né? Como vedar pagar tributo a César. Jesus nunca ensinou isso. E então, Herodes, cansado de questionar Jesus, e Jesus não falava nada, ele partiu para outra estratégia. Ele humilhou fisicamente o Senhor Jesus Cristo. Verso 11, Lucas 23, 11. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, escarnecendo dele,
fê-lo vestir-se de um manto aparatoso. Colocou um manto sobre Jesus e o devolveu a Pilatos. Então, obviamente aqui foi uma humilhação, fazendo brincadeira com Jesus, como se Jesus fosse um rei, o rei dos judeus, e o humilhou ali perante todos. A gente pode imaginar os palavrões, as humilhações que Jesus sofreu ali diante de Herodes. A ridicularização perante Herodes foi a segunda fase do julgamento de Jesus. E Herodes não queria saber de julgar Jesus, ele só queria ver um milagre, ver uma apresentação, ele não estava realmente interessado. Desde o início, nós temos intitulado esse julgamento de Jesus com a ideia de como os incrédulos tratam Jesus. E é assim que os incrédulos tratam Jesus. Fazem chacota do Senhor Jesus Cristo. Brincam com o Filho de Deus. Não levam a sério o sacrifício de Jesus. Nós crentes temos que ter muito cuidado para não brincar com as coisas de Deus. Tudo que se refere a Deus é santo, é sagrado. Os objetos do prédio da igreja não são sagrados. Eu já vi até pessoas que têm receio de subir aqui nessa plataforma. Isso aqui não é sagrado, nem esse objeto aqui chamado púlpito é sagrado. No momento em que a palavra é pregada, sim, a palavra de Deus é santa. E nós temos que ter reverência ao Deus da palavra, porque quando esse livro é fechado, ele também não é místico, é papel. O que é santo são as palavras, as ideias que o Senhor inspirou na mente dos autores bíblicos. Santo é o Senhor nosso Deus, santa é a igreja, cada convertido que faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos ter isso muito em mente. Tudo que se refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo é sagrado. Então nós não devemos, na nossa conversação diária, perder a reverência com relação às coisas de Deus. Entendendo que o costume dos incrédulos é esse, tratam Jesus como qualquer coisa. Eu não sei, mas não sai da minha mente o episódio, que aconteceu no período de carnaval do ano passado, quando muitos incrédulos fizeram chacota de Jesus, no período do carnaval e em algumas séries que foram veiculadas pela TV. E qual foi a resposta de Deus? Bem, eu não sei, eu não posso afirmar exatamente, mas nós sabemos que a humanidade tem padecido por conta da pandemia. Não sei se foi por causa exatamente daquilo, mas talvez por muito mais. O Senhor julga a humanidade porque não respeita o nome de Deus, não glorifica o nome do Senhor nosso Deus, não o adora como Deus, mas adora a matéria, adora os prazeres ilícitos e até os lícitos também, e esquece que o Senhor nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o Criador de todas as coisas, sustentador de tudo e soberano sobre tudo. Nós, crentes, sabemos disso, e é por isso que nós tratamos Jesus como a pessoa mais especial e importante das nossas vidas. Agora vejamos a terceira fase do julgamento do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele volta para Pilatos. Ele volta para Pilatos. Pilatos não se livrou do problema chamado Jesus. Então Jesus volta lá, Herodes não deu nenhum tipo de julgamento, então Pilatos novamente tem a responsabilidade de julgar e condenar Jesus. Lembre-se, o sinédrio, o povo pressionando Pilatos para condená-lo, gritando para que Pilatos o condene. A situação estava ficando fora de controle e Pilatos não podia permitir que aquilo chegasse até Roma, até o imperador, senão ele estava numa situação muito complicada. Então Pilatos decidiu agir como um estadista. Pilatos teve uma ideia muito bem elaborada que na cabeça dele, e eu confesso que na minha também, deveria funcionar. Era lógico. Vamos ver Lucas 23, 13, qual foi a ideia de Pilatos. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas, tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Então, não tem motivo, nem eu, nem Herodes conseguimos condenar Jesus, Pilatos dizendo, porque não tem nada nele que é digno de morte, nada.
Verso 16, portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Então, essa foi a ideia de Pilatos. Pilatos pensou, vou castigar Jesus com o açoite romano, e então, se Jesus não morrer, eu libero Jesus. E isso deve aplacar a ira das lideranças judaicas e do povo, porque Jesus ia ficar muito machucado, eles iam se condoer e perceber, não, tudo bem, então Jesus já foi castigado, recebeu o recado, então podemos liberar Jesus. Pilatos achava que isso daria certo. Verso 17, porém, diz assim, e era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Então Pilatos ia castigá-lo, ia soltá-lo. Mas, além disso, havia outra, junto do açoite, outra forma de fazer com que Jesus fosse liberado. E era exatamente soltar um criminoso por ocasião da festa da Páscoa. Isso era uma tradição que já acontecia em Jerusalém há muitos anos antes de Pilatos se tornar governador. Então Pilatos não estava fazendo nada de novo aqui, né? Nada inovador, isso já existia. Então Pilatos pensou, açoito Jesus, mostro Jesus açoitado e eu ofereço ao povo para libertar alguém. Logo, eles iam libertar quem? Jesus, porque a outra pessoa que eu vou colocar, Pilatos pensando, é um criminoso terrível que todo mundo odeia. Então eles vão escolher Jesus, que já está machucado, que não tem nenhum crime evidente nas suas costas. Assim pensava Pilatos. Mas não foi bem o que aconteceu. Naquela época, nesse costume de libertar um malfeitor, um bandido, os oficiais romanos, eles apresentavam vários nomes de bandidos para Pilatos selecionar alguns. E então Pilatos, para se mostrar misericordioso ao povo judeu, ele apresentava vários nomes para que o povo escolhesse desses nomes quem seria libertado. Então Pilatos era misericordioso, o povo gostava de Pilatos, e Pilatos ficava bem com o imperador romano, porque estava controlando bem uma das províncias mais difíceis de controlar do Império Romano, que era a província da Judéia. E então Pilatos escolheu quem? Barrabás. Barrabás era um criminoso, terrível, odiado pelo próprio povo. Ele imaginou, entre Barrabás e Jesus, é óbvio, é lógico, o povo vai escolher Barrabás. Não tem como não escolher Barrabás. Ele é o pior de todos. Ninguém gosta de Barrabás. Ele maltratou o povo também. Então vamos colocar Barrabás junto com Jesus e deixar o povo escolher. Assim Pilatos não se comprometeria com o povo, nem com o imperador romano, e Jesus seria açoitado, aplacaria a ira do povo, tudo resolvido. E Jesus não precisava ser morto. Olha então Mateus 27:15, que confirma Lucas 23:17. Ora, por ocasião da festa, Mateus 27:15, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Então isso era costume. Mateus 27:16. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, então era muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Jesus nunca matou ninguém, Jesus nunca fez mal a ninguém, o Senhor Jesus multiplicou o pão para os judeus 2 vezes, pelo menos. Então, o povo gostava de Jesus, ressuscitou pessoas, deu vista aos cegos, de nascença, né? Jesus fez muitos milagres. Se você observar bem, Marcos capítulo 1, Jesus passa o dia curando pessoas, expelindo demônios, o dia todo. Parece que havia uma fila ali para Jesus curar e expelir, curar pessoas, expelir demônios e ajudar a população das cidades ali, da Galiléia, de Samaria e da Judéia. Mas parece que o povo não estava lembrando disso. Voltemos então agora para Lucas 23, verso 25. Lucas 23, verso 25. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Veja, Barrabás, ele tinha promovido sedição contra Roma, e Barrabás tinha tinha assassinado pessoas, era um homicida, era um assassino. João capítulo 18, verso 40, também trata disso. Então, João 18, 40. Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás.
eles gritavam, não este, não Jesus o Cristo, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador, ele era um assaltante, um assassino e um homem que causava confusão na cidade, né? Causava dissensão e tumulto. Então, esse homem, o povo queria que fosse solto. Mas Jesus, o Cristo, que não cometeu nenhum pecado, o povo clamava por sua morte. Aquele ditado popular, muito mencionado na nossa cultura, né? A voz do povo é a voz de Deus, não é verdade, certo? É um dos ditados populares mais mentirosos que existe. Na verdade, a massa, quando ela é insuflada, foi o que aconteceu aqui, é claro que o povo tem sua culpa, o povo de Jerusalém aqui nesse contexto, mas os sacerdotes, eles insuflaram e contaram mentiras ao povo, talvez até pagaram, pessoas para ficar gritando e puxando a multidão. E se você já esteve dentro de uma multidão, você sabe como é. Às vezes você nem quer fazer alguma coisa, mas como todo mundo vai, você acaba indo na onda e gritando também, se metendo na confusão. E resultado é que o povo aqui clamava pela morte do Senhor Jesus Cristo. Pilatos viu a sua brilhante ideia não funcionar, ser descartada. Olha Mateus capítulo 27, verso 19. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mateus relata esse episódio. A mulher de Herodes, no meio do julgamento, vai falar com seu marido. Acho que ele talvez tenha ficado até chateado, porque ela estava falando alguma coisa no meio de um julgamento tão importante, mas o que ela falou foi muito relevante, porque ela disse, eu sonhei, naquela época eles eram muito místicos, com essas questões, eu sonhei, e esse homem, Jesus, a gente não deve mexer com ele. E Pilatos, isso foi muito provavelmente um aviso de Deus para Pilatos, para que Pilatos percebesse o que ele estava fazendo. Foi o último momento de misericórdia de Deus para com Pilatos e o povo de Jerusalém. Foi exatamente para que ele abrisse os olhos e entendesse quem era aquele homem. Não era um homem comum, era Deus, homem, o Filho de Deus, o Messias prometido, o Senhor Jesus Cristo. Como os incrédulos trataram Jesus? É assim, do jeito que é descrito nesse julgamento injusto, ninguém está querendo saber da verdade e da justiça aqui, ninguém está querendo saber de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Na verdade, todos estes aqui, na sua incredulidade, estão tratando Jesus como nada, menos do que um bandido. É o valor do Senhor Jesus Cristo. E você acha que mudou? Daquela época para cá, não mudou. A sociedade de pecado do mundo trata Jesus assim. Então, quem crê no Senhor Jesus Cristo, também será como o seu mestre e Senhor, também será tratado assim. O mundo não gosta de Jesus. Muitos do povo certamente foram insuflados, motivados pelo Sinédrio, mas outros queriam matar Jesus, por quê? Porque Jesus pregava verdades contra os seus próprios pecados. E eles não gostavam de Jesus, eles eram das trevas, e Jesus trazia luz. Hoje é do mesmo jeito. Muitos não gostam de nós, por quê? Porque falamos da luz, da verdade do Senhor Jesus Cristo, somos contra alcoolismo, drogas, vício, prostituição, sexo ilícito, aborto e todo tipo de pecado que existe por aí, nós somos contra. Pecamos, mas lutamos contra os nossos próprios pecados, porque queremos ter a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Logo, a sociedade não vai gostar dos crentes, não vai gostar de Jesus, não vai gostar das igrejas que pregam a verdade de Deus, exceto, obviamente, aqueles que vão crer no Senhor Jesus Cristo. Olha então, Mateus capítulo 27, verso 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Eles estavam persuadindo, falando com o povo, olha, mais alto, clamem, gritem para libertar Barrabás. Que absurdo! E aí, se você leu ou estiver lendo, quando você chegar nesses capítulos da sua Bíblia, dos evangelhos, os sacerdotes motivando o povo a condenar Jesus, volta para o livro de Levítico. Veja lá quem tem que ser o sumo sacerdote, um homem santo, um homem que proclama as verdades de Deus,
ensina as verdades reveladas do Senhor, que defende a lei de Deus no meio de uma sociedade de pecado. O sumo sacerdote aqui, completamente corrompido, era um sumo sacerdote das trevas. Hoje também existem igrejas evangélicas que são das trevas. Não são igrejas que pregam Jesus. Lembre-se disso. Muitas igrejas ditas evangélicas não são igrejas. Ou são empresas, ou são terreiros, ou são outras coisas. Mas não são igreja. Isso sempre existiu. Existiu aqui nessa época do Senhor Jesus Cristo. E sempre vai existir até a volta de Jesus. Então, eu já vi muitos crentes que, na sua incredulidade, começaram a criticar tudo que tem na igreja. Não critique tudo que tem na igreja, né? Porque a igreja é composta por pecadores. Sabemos que existem igrejas que não são igrejas, mas se você vai criticar, critique o seu próprio pecado. Voltando então para o julgamento aqui do Senhor Jesus Cristo, olha o que diz Lucas 23, verso 18 e 19. Antes de ler, só deixar claro que nós vamos nos outros evangelhos para completar o relato de Lucas. Não é que ele está incompleto, mas é porque Lucas, ele sintetiza, aponta alguns detalhes e não relata outros. E como nós queremos compreender bem, nós vamos ver o que é que os outros evangelhos dizem também sobre o julgamento de Jesus. Olha Lucas 23, 18. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Sedição, homicídio e era salteador. Esse era o currículo de Barrabás. Nem sempre, quase nunca, os homens são justos. Aqui não há justiça. Aqui não há verdade. Então nós não devemos confiar na justiça dos homens, nem na verdade dos homens. Confiamos no Senhor nosso Deus. Ele é por nós. Numa perspectiva humana, Jesus estava perdido. Jesus era o fim de Jesus. Mas nós sabemos o fim dessa história, né? E o Senhor nosso Deus sempre foi vitorioso e sempre será. Então, se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, um filho de Deus, não precisa temer o homem, nem precisa confiar na justiça humana. Dependa do Senhor. E o Senhor certamente será por você. Mesmo que não pareça, como é o caso aqui de Jesus. Parece que Jesus acabou para Jesus, é fim de Jesus e não tem mais opção para ele. Pelo contrário, Jesus estava executando exatamente a perfeita vontade de Deus. Pilatos, então, mais uma vez, insiste para que o povo liberte Jesus. Pilatos não queria condená-lo. Lucas 23, verso 20. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Olha, tantas tentativas mandou para Herodes, não resolveu. Tentou açoitar Jesus, tentou trocar ali, solta Jesus e condena Barrabás, o povo não quis. E então ele insistiu ainda. Verso 21, o povo responde. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Em Mateus 27, 21, nós lemos, de novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Isso aqui é a insistência de Pilatos, lá em Lucas 23, 20. Qual dos dois quereis que eu vos solte? Pensem bem, né? Pensem bem. Não é melhor soltar Jesus? Ele só faltou dizer isso. Responderam eles: Barrabás, solta Barrabás, crucifica Jesus. Então, em Mateus 27, 22, replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado o Cristo? Essa expressão de Pilatos, que farei, em Mateus 27, 22, é como se Pilatos, ele não está mais entendendo nada. Ele não está entendendo. Óbvio que o povo pediu para Pilatos crucificar. Então, por que Pilatos faz essa pergunta? O que eu vou fazer de Jesus, chamado Cristo? Pilatos não estava entendendo. Pilatos estava abismado com o desejo do povo de crucificar Jesus. Um homem que não tinha culpa, que nem Herodes, que decapitou João Batista, quis matar Jesus. Nem o próprio Pilatos, que matou vários galileus e o sangue deles ficou misturado com o sangue dos sacrifícios e matou muitos judeus. Nem Pilatos queria matar Jesus. E o povo, os próprios judeus, clamavam: crucificam. É a continuação de Mateus 27, 22. Seja crucificado, responderam todos. Então Pilatos pergunta: que mal fez ele? Mateus 27, 23. Um incrédulo, um romano,
não conhecia a fundo a lei de Moisés. E ele pergunta: que mal esse homem fez para vocês quererem crucificá-lo? Perguntou Pilatos, Mateus 27, 23, que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Era o clamor do povo para com o Senhor Jesus Cristo. As pessoas não gostaram do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus. Porque ele é luz no meio das trevas. O ser humano nasce no pecado e ele não gosta da luz. Ele gosta das trevas. Trevas que vão destruí-los. Olha João, capítulo 3, 19 e 20. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. As trevas odeiam a luz. Logo, o homem sem Cristo odeia Jesus. O pecador odeia Jesus, porque Jesus é a luz que veio para o mundo para iluminar. Essa é uma grande batalha espiritual. Jesus estava ali no meio, fazendo o quê? Calado. Completamente calado. Deixando os incrédulos decidirem o seu destino. Olha, na verdade, o destino de Jesus, o futuro, estava no plano de Deus. E nós temos que aprender com isso. Imitar o nosso Senhor, imitar o nosso Mestre. No meio de julgamentos injustos, nós não precisamos nos defender, né? Pode até acontecer, né, quando você tiver a oportunidade de se expressar, mas, necessariamente, nós não somos daqueles que brigam, né, que esbravejam porque somos inocentes. Pelo contrário, a figura que a Bíblia nos representa é a figura de ovelhas. Nós somos ovelhas do nosso pastor, supremo pastor, que é Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então nós somos daqueles que entregam nas mãos de Deus. Não quer dizer que você não possa se defender em algum momento dentro da justiça comum dos homens, mas significa que, em muitos momentos, nos calamos, entregamos ao Senhor, que é o justo vingador, e Ele vinga nossas causas e nos protege, assim como foi com Jesus. Olha então Lucas, capítulo 23, verso 22. Então, pela terceira vez, lhes perguntou. E aqui é o texto de Lucas que replica o que nós lemos lá em Mateus 27. Lucas 23, 22. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Eu vou castigar e vou soltar. E pronto. E realmente, nesse momento, Jesus é retirado, vai provavelmente para um pátio, ser açoitado com um açoite romano. E o açoite romano aqui, ele era muitas vezes fatal. Era um cabo que na ponta haviam várias cordas de couro, e na ponta das cordas de couro haviam metais pontiagudos, haviam pedaços de osso, às vezes até de pedra, e qualquer tipo de objeto cortante era amarrado nas pontas de couro. Haviam dois, né, torturadores, digamos assim, romanos, que eles eram especializados em maltratar alguém com o açoite romano. O homem que recebia o açoite, que eram 39 chibatadas mais uma, né? Ele era amarrado pelas mãos, era suspenso, né, para ficar um pouco, os pés dele ficavam balançando em relação ao chão, e ele ficava amarrado pelas mãos e suspenso. E na frente dele um poste, e era amarrado pela cintura. Então, todo o couro das costas e das nádegas era esticado para que ele sentisse mais o impacto do chicote chamado o açoite romano. E então eles davam as chibatadas nas costas e nas nádegas também para realmente maltratar. Rapidamente, a pele das costas ela era rasgada e o músculo ele era muitas vezes perfurado. Há alguns relatos, né, dizem, relatos arqueológicos, que até penetrava, era possível penetrar até na parte do pulmão, né, devido à agressividade das chicotadas. O Senhor Jesus passou por isso. Muitos morriam no açoite romano, né, sangravam muito, não aguentavam e ali mesmo morriam. O Senhor Jesus Cristo não morreu
no açoite romano, mas certamente suas costas estavam dilaceradas, muito provavelmente músculos à mostra, né? E então, Pilatos traz Jesus novamente e mostra para o povo, para ver se o povo tem misericórdia, e ele não condena Jesus à crucificação. Olha então o Evangelho de João, capítulo 19, verso 4. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Está aqui, não vejo culpa nele, está aqui, já fiz tudo que era possível de humilhação. Está aqui o rei de vocês. Lucas 23, do 23 ao 35, nós lemos. Mas eles estavam com grandes gritos. Veja que, se você observar bem o relato, vai aumentando. A multidão clama mais, clama mais, clama mais. Agora a multidão está gritando, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido, soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Então, agora Mateus 27, 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Tudo isso porque o Senhor Jesus nos amou e foi para a cruz. Mas não foi só ser pregado na cruz, que já é terrível, mas toda a humilhação da noite anterior e deste dia, desta manhã e dia, sexta-feira, caminhando para a crucificação, que foi basicamente na hora do sacrifício do Cordeiro Pascal. Tudo isso porque o Senhor Jesus nos amou e nos ama. Daí, você conclui, você que creu no Senhor Jesus Cristo, é um crente em Jesus, que não há ninguém que te ame mais do que Jesus. Cada chibatada dessas que Jesus levou, cada humilhação, cada injustiça sofrida por Jesus, e o povo de Jerusalém todo contra Jesus, muitos deles adoraram Jesus no domingo, quando ele entrou, né, cantando, né, Hosana ao filho de Davi. Muitos deles estavam aqui escarnecendo do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso por quê? Para a glória de Deus, obviamente, e por amor a nós, pois morreu numa cruz para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Mateus, ele destaca algo que Lucas não apresentou, mas que é icônico e muito importante, quando Pilatos lava as mãos. Mateus 27, 24, nós lemos: vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Por que lavar as mãos? Talvez é uma coisa que você fica sem entender, né? Do nada. Não. A lavagem cerimonial das mãos era um ritual judaico. Então Pilatos fez isso para mostrar aos judeus, né, dentro da linguagem que o judeu entendia, lavando as mãos ali, que ele estava se purificando. Estou puro do sangue deste justo. O problema agora é com vocês. Pilatos achava que isso resolvia o problema, obviamente não resolvia. E o povo assumiu a culpa. Né? O povo disse: não se preocupe, Pilatos, a culpa é nossa, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles clamaram, pediram para que Deus os amaldiçoasse. Muitos historiadores e teólogos acreditam que é por conta disso, que os judeus, ao longo da história da sua existência, né, depois da morte do Senhor Jesus Cristo, foram muito maltratados pelo Império Romano, né, no período da Idade Antiga, da Idade Média, né, e depois também nos holocaustos. Então, isso obviamente é uma conjectura. Muito provavelmente, muito sangue judeu foi derramado porque eles assumiram como povo, né, a culpa do sangue ali do Senhor Jesus Cristo. Mas Pilatos não ficou inocente. Pilatos também teve a sua culpa, né? Ele foi covarde por motivos políticos, ele entregou um justo para a condenação. Todos ali tiveram seus pecados, cada um numa perspectiva diferente. Olhe Atos capítulo 4, verso 27.
porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. Poucos dias depois, estava Pedro e João pregando contra os mesmos líderes que crucificaram Jesus. Olha, Atos capítulo 5, verso 28, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinais nesse nome, contudo enchestes Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Pilatos era culpado, Herodes era culpado, os gentios que estavam ali, romanos e outros, eram culpados, o povo de Israel, os judeus de Jerusalém foram culpados, o sinédrio todo era culpado da morte do Senhor Jesus Cristo. O sumo sacerdote por inveja, Pilatos por conta da sua questão política, o povo por insanidade mesmo, injustiça, loucura do povo por não perceber quem era o Senhor Jesus Cristo. Quem estava ali vendo Jesus ser crucificado acreditava que acabou. O sonho de Jesus morreu. Só que não era um sonho, pelo contrário, era uma promessa muito bem elaborada, desde Gênesis capítulo 3, verso 15. Promessa que perdurou séculos, milênios, até chegar no nascimento de Cristo e na sua crucificação. A nossa fé no Senhor Jesus Cristo, ela não é uma fé ingênua, ela não é uma fé inocente. Ela não foi criada por um homem, um líder religioso, 10, 20, 100, 300 anos atrás, né? Como é o caso dos muçulmanos ali, diante de Maomé e Alá, 600 anos depois de Cristo. Não, a fé em Cristo, ela é desde o início de todas as coisas. Logo após o pecado ter entrado no mundo, o Senhor já apresenta a fé no descendente, para todo aquele que crê, para que venha a ser salvo. Logo, Jesus não fracassou, pelo contrário, o Senhor morreu na cruz para nos livrar da condenação dos nossos pecados e estabeleceu na terra a obra de Deus, que é chamada igreja. A igreja é a obra de Deus na terra. E é o que nós lemos aqui em Atos 4, 27, Atos 5, 28, a igreja, os apóstolos, os crentes, proclamando o evangelho de modo mais intenso até do que o que Jesus havia proclamado. E a igreja do Senhor Jesus Cristo tem esta missão de glorificar a Deus na terra, contar a história do Senhor Jesus Cristo e proclamar o evangelho até os confins da terra. Foi por isso que Jesus sofreu todas essas coisas, para que o nome de Deus fosse glorificado e a mensagem de salvação no nome dele, Jesus, chegasse até os confins da terra. Os incrédulos tratam Jesus de um modo terrível, injusto, violento, sem nenhum tipo de respeito. Nós, tratamos o Senhor da melhor maneira possível, com tudo da nossa vida. Por quê? Sabemos quem Ele é. Ele é Deus, o Criador do céu e da terra. E que relato que nós lemos no Evangelho? O Senhor soberano sobre tudo. Jesus, infinito, eterno, todo-poderoso, permitiu-se ser humilhado pelos homens, morto, crucificado, para que o nome de Deus seja glorificado. Jesus fez tudo para glorificar o nome do Pai. E você? Faz tudo para glorificar o nome do Senhor nosso Deus? Estamos dispostos a passar por vergonhas e humilhações ou maus tratos, se for necessário, para que o nome de Deus seja bem falado, seja bem quisto, seja glorificado nesta sociedade corrupta? Que Deus nos abençoe a aprendermos bastante com o julgamento do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, te agradecemos muito pela tua graça e misericórdia e pelo teu amor. É um relato tão triste, Pai, de como a multidão pecadora, os líderes judeus que conheciam a tua palavra, mas que viviam tão longe dela, como todos eles maltrataram o Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Aprendemos bastante, ó Senhor, de como o Senhor age, de como o Senhor quer ser glorificado, às vezes até com o nosso sofrimento. Dá-nos essa sabedoria, para que sempre o Senhor esteja acima de tudo nas nossas vidas.
até muitas vezes, se for necessário, do nosso próprio bem-estar. Dai-nos força para que, como Jesus, encaremos as injustiças e os sofrimentos com tranquilidade, com humildade, reconhecendo que tudo está nas mãos do Senhor. Esse é o nosso pedido e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor fortaleça você no seu dia, tenha um bom almoço e mais tarde estaremos novamente aqui às 17 horas para adorar ao Senhor, né, por esse modo remoto, online, e assim vamos descansar para poder aproveitar bem, né, mais tarde para louvar o Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a todos e até breve.